Tsunami de Amor, uma fanfic de Kim Elise. Capítulo 8, Creaky Tower. Lee Min-ho olhou pela janela e percebeu um carro de luxo subindo a colina onde ficava sua mansão. Para evitar que Jojo tivesse que entrar em sua casa uma última vez, ele resolveu descer logo e aguardar perto do portão. Há 2 dias atrás, juntou toda a sua coragem para terminar o complicado namoro com Jojo. Ela, é claro, ficou muito decepcionada e deu um pequeno show no restaurante em que os dois se encontraram. Ele queria ter terminado tudo ali. Aquele namoro não fazia mais sentido para ele, mas concordou em acompanhar Jojo na festa da Creaky Tower, um prédio badalado no centro de Seul, às margens do rio Han. Muitos produtores de TV estariam presentes e havia o boato de que o presidente de uma mega produtora hollywoodiana compareceria e Jojo queria muito conhecê-lo. Porque ela insistiu muito, e porque ele sabia que isso era importante para a carreira dela, aceitou ir com ela. Nos últimos meses havia sentido um pouco com os habituais escândalos de Jojo nas baladas, mas Lee Min-ho achou que sua companhia na festa poderia dar-lhe alguma vantagem, já que Jojo havia perdido alguns contratos e precisava cuidar melhor de sua carreira. No entanto, Lee Min-ho declarou logo seus termos. Será a última vez, Jojo. Depois da festa, estaremos acabados. Declarou ele por fim, antes de saírem daquele restaurante. Desde então, Jojo evitou aparecer do nada em sua mansão, mas ficava lhe mandando mensagens o tempo todo no celular dizendo que ela estava arrependida e queria reatar novamente. Por isso, Lee Min-ho queria logo que a festa acabasse para que seu compromisso com Jojo estivesse no fim também. Era engraçado pensar que ele havia querido tanto estar com ela, casar com ela há 1 ano atrás e passar a eternidade ao seu lado. Agora, não conseguia mais levar aquele relacionamento adiante. Tudo havia mudado desde o tsunami. Por alguma razão que ainda não compreendia, sua vida se transformou profundamente. Primeiro, sua carreira voltou novamente a ser sua prioridade, e por causa de sua história de sobrevivência em Jeju, ele foi cotado para ser ator de um filme hollywoodiano ao lado da atriz Scarlett Johansson, com quem teve um breve romance. Depois disso, quando retornou à Coreia, Jojo convenceu-o a retornar o compromisso. Mas ele não conseguia mais ter os mesmos sentimentos que há 1 ano atrás. Agora ele se aborrecia com cada excentricidade de Jojo, e quando ela dava escândalos, simplesmente se afastava, evitando ser flagrado ao lado dela. Isso fez com que sua carreira permanecesse intacta, talvez até melhor do antes. Enquanto isso, Jojo via seus dias de diva indo por água abaixo. Ela perdeu muitos projetos, pois antes, sempre fazia o papel de mocinha recatada, e nas festas, era totalmente maluca. Um vídeo dela cheirando cocaína em um banheiro de uma das boates que frequentava foi o primeiro grande abalo em sua carreira e fez com que todos os outros vídeos de um comportamento errático aliado aos atrasos irrompantes durante o trabalho, fizeram com que muitos produtores evitassem escalá-la. Lee Min-ho tentou ajudá-la. Chegou a levá-la a uma clínica de reabilitação e a ameaçou de que se ela não concordasse em se tratar, ele a deixaria. Jojo ficou lá apenas 3 dias e depois, saiu para uma festa e nunca mais voltou à clínica. Isso tudo abalou o relacionamento dos dois. E para ser sincero, Lee Min-ho não conseguia esquecer o que havia acontecido durante o tsunami. Ele tentou encontrar a destemida Kim Gal-rin com afinco depois que deixou o hospital há 1 ano atrás. Foi até a escola de helicópteros, mas o diretor de lá falou que ela havia sido despedida. Depois de conseguir o endereço dela, descobriu que ela havia se mudado de Busan e ninguém sabia para onde. Ele logo imaginou que ela havia se casado. Era a única explicação. Talvez tivesse se mudado para a casa do seu noivo, o tal de Nao. Então, Lee Min-ho desistiu de procurá-la. Contudo, havia em seu coração um estranho sentimento de que deveria encontrar Gal-rin uma última vez. Ele não sabia direito a razão. Era simplesmente algo que sentia e ele precisava confiar nesse sentimento. No meio do caos e do turbilhão de acontecimentos que quase tiraram suas vidas, Lee Min-ho, de alguma forma, havia se conectado com aquela garota. Ele havia arriscado a própria vida por ela, e sentia que havia feito a coisa certa. Quando foi para Jeju Island, Lee Min-ho estava completamente desanimado, depressivo. Parecia que sua vida e sua carreira estavam chegando ao fim, mas ter lutado para sobreviver e para salvar Gal-rin deu a ele uma força de viver que nunca antes experimentara.
Por isso precisava tanto ver Gao Rin novamente, pois sabia que os dois haviam compartilhado momentos tensos e também ternos. Ele se lembrava dela quando ela fez o curativo em seu ombro e também do momento em que ela segurou sua mão, na varanda do resort. Seria amor? Será que ele havia se apaixonado por ela em algumas poucas horas? Ou era apenas o trauma vivido em Jeju que estava falando mais alto em seu coração? Lee Min-ho balançou a cabeça para afastar aqueles pensamentos. Quase sempre, pegava-se pensando em Gao Rin. Entretanto, ele jamais a veria novamente, então, não precisava ficar se torturando. O carro parou e Lee Min-ho correu para pegá-lo. Assim que entrou, cumprimentou Jou, que estava muito bela num vestido vermelho sexy. Então divisou o motorista, ou melhor, a motorista. Achou legal que fosse uma mulher dirigindo ao invés de um homem, como era praxe nessa profissão na Coreia. Mas quando prestou atenção melhor, sentiu seu coração pulsar fortemente. Gao Rin? Kim Gao Rin? Perguntou ele, abismado e ao mesmo tempo emocionado por encontrá-la mais uma vez. De tantos motoristas que havia na Coreia, tinha que ser ela levá-lo? Estaria o destino conspirando a favor deles? Gao Rin se virou rapidamente e ao vê-lo, arregalou os olhos como se estivesse assustada. Ele também estava surpreso, mas sua boca se abriu num sorriso, estava feliz ao vê-la. Mais feliz do que esteve nos últimos meses. Parecia que a noite havia se iluminado com as luzes das estrelas do céu e que pequenos vagalumes dançavam alegremente ao seu redor. Era essa sensação ao vê-la mais uma vez, depois de todos aqueles meses. Lee Min-ho. Gao Rin disse, sem saber direito o que fazer. Você conhece essa mulher, amor? Disse Jou, acentuando o amor. Como você está, Gao Rin? Perguntou Lee Min-ho, ignorando Jou completamente. Eu estive procurando você em Busan. Eu procurei você por toda a parte. Eu me mudei. Disse Gao Rin brevemente sem explicar as razões. Não queria dizer a seu ídolo que ela devia uma pequena fortuna para agiotas. Era humilhante demais. Ah, sim, com seu noivo? Ou não? Perguntou Lee Min-ho, arrependendo-se no mesmo instante. À primeira vista, ele poderia parecer ciumento. Não queria dar essa impressão, mas simplesmente saiu de sua boca. Aborrecia-se com o fato de ela ter um noivo. Meu noivo? Perguntou Gao Rin, sem entender direito. Você quer dizer Nao Rin? Minha irmã, Nao Rin. Nao Rin é sua irmã? Perguntou Lee Min-ho, sem entender direito. Tinha a certeza de que Nao era o noivo. Mas e seu noivo? Minha agente disse que seu noivo foi buscá-la no hospital em Busan. Ela deve ter se enganado, então, pois eu não tenho ninguém. Eu só tinha minha irmã. Lee Min-ho viu que os olhos de Gao Rin se encheram de lágrimas. E uma sombra estranha passou em seus olhos que pareciam estar carregados de dor. Ele quis falar algo, dar algum consolo, perguntar o que havia acontecido e por que falou da irmã como se ela não estivesse mais viva. Mas antes que fizesse ou falasse alguma coisa, escutou a voz de Jou berrar ao seu lado. Pare de conversar e dirija, garota. Exigiu Jou, dando um muxoxo e cruzando os braços, irritada por ter sido ignorada. Sim, senhora. Disse Gao Rin, virando-se para frente imediatamente. Por mais que estivesse emocionada por ver Lee Min-ho cara a cara mais uma vez em sua vida, tinha que se lembrar de que ela não era mais do que uma empregada para ele. Lee Min-ho olhou para Jou com reprovação, mas já era tarde. Gao Rin deu partida no carro e não voltou a conversar com ele. Eu estou tão ansiosa para essa festa, meu amor. Soube que até o presidente vai estar. Espero que você se divirta. Será a última e você sabe. Disse Lee Min-ho, olhando para frente, admirando a forma como Gao Rin dirigia. A festa era em Kreiki Tower, um prédio badalado no centro de Seul. Bem na cobertura do prédio ficava um amplo salão que era conhecido por festas exclusivas e luxuosas. Gao Rin recebeu a instrução de apresentar os convites de Lee Min-ho e Baek Jou na guarita do prédio e levar o carro até o estacionamento, no andar B5, onde deveria esperá-los até o fim da festa para levá-los para casa. Quando enfim estacionou o carro, Jou desembarcou imediatamente pois parecia aborrecida. Lee Min-ho saiu em seguida, mas deu a volta e bateu na janela de Gao Rin. Sim, senhor? Perguntou ela baixando o vidro. Ainda me chamando de senhor? Perguntou ele com um sorriso amável.
Estou muito feliz por te encontrar novamente. Depois da festa, nós vamos conversar, está bem? Aguarde por mim. Gao Rin assentiu com a cabeça sem saber direito o que Li Minho queria conversar com ela, mas sentiu seu estômago leve por alguns segundos, como se houvessem borboletas a voar em sua barriga. Olhou para ele até que ele Zhou Zhou sumissem no elevador e depois respirou fundo. Ele se lembra de mim, lembra até do meu nome. Disse ela a si mesma, sentindo que tudo poderia ser um sonho. Gao Rin sorriu. Não sorria há séculos, desde que sua irmãzinha havia morrido. O mundo sem Nao Rin parecia mais sombrio para ela. Ela ajeitou o banco do carro e encostou-se para tentar dormir um pouco. O estacionamento estava lotado de carros e alguns motoristas faziam o mesmo que ela. Ela sabia que a festa demoraria horas, o que poderia lhe render boas horas de sono. Ultimamente ela estava trabalhando turnos dobrados para pagar sua dívida, então, seria bom um emprego que lhe pagasse para aguardar enquanto dormia. Quando já estava conciliando o sono, escutou estranhos estampidos, fazendo-a abrir os olhos. Os outros motoristas continuavam seus sonos, por isso, ela resolveu sair silenciosamente do carro, pois não queria ser xingada por ninguém, e foi até a porta da escadaria. Olhou pelo fosso, mas era difícil ver alguma coisa, pois as luzes apenas acendiam onde havia movimento. Já estava quase voltando para o carro quando escutou novamente os estampidos. Pareciam tiros de revólver ou outra coisa com silenciador, apenas um estampido abafado. Gao Rin só escutou isso, porque seus ouvidos eram muito sensíveis. Escutou seu coração bater mais forte, sem saber exatamente o que fazer. De qualquer forma, não poderia ficar ali parada sem fazer nada. Poderia ligar para a polícia, mas poderia ser outra coisa. Se causasse um escândalo sem razão, com certeza, seria punida no emprego, talvez até fosse despedida. Ela parecia investigar mais antes de fazer qualquer coisa. Muito silenciosamente, Gao Rin desceu os degraus. Ficou ainda mais nervosa quando a luz acendia enquanto ela descia, pois tinha sensor de movimento nas escadarias. Quando estava no térreo, resolveu colocar os ouvidos na porta antes de abri-la. Não queria dar de cara com ninguém, principalmente se fosse um assalto como suspeitava. Obrigada por escutar até agora. Esta fanfic continua. Escute o próximo capítulo ou leia no site www.cantinhodoopa.com.br. Não se esqueça de se inscrever. Até logo!